Esporte, né? Tá, então vamos lá, vamos falar disso. Como você se encontrou dentro do esporte? Como um atleta realmente que você falou, é isso que eu quero, é para isso que eu vou me dedicar e eu quero ser o melhor dessa parada toda. Foi um processo um pouco longo, né? Assim, o meu primo, o Maurício, até se você ver esse vídeo aí, um abraço. Ele montou uma academia do lado da minha casa, onde eu morava, uma academia de musculação e jiu-jitsu. E daí eu comecei a fazer musculação, muito contrariado pelo meu médico, que ele achava que ia agravar mais ainda esses problemas que eu tinha nas minhas articulações, na minha coluna, né? E daí, só que eu comecei a fazer, com todo o cuidado do mundo. Isso é um ponto-chave, você ter sempre um profissional te acompanhando, uma pessoa para te dar um aconselhamento, ver se você está melhorando ou não. E daí, nos exames que eu fazia, principalmente de angulação de quadril, com joelho e tornozelo, né? Porque normalmente a pessoa que tem nanismo, ela começa a arcar as pernas, né? Começa a ter esse problema. Eu fazia acompanhamento com o meu médico ortopedista e ele viu, eu não contava que eu estava fazendo musculação, né? Mas ele viu que eu comecei a melhorar muito. E eu parei de ter dor e tal. E eu fazendo musculação escondido, né? Mas sempre com muito cuidado e acompanhamento, né? Mas daí ele pegou e depois de um ano mais ou menos que eu estava treinando, ele falou, Bruno, você está te fazendo bem, você está ficando sem dor, tudo, peso baixando, não tem como eu te proibir disso, né? Que daí depois que ele avaliou e viu que estava melhor, daí eu contei que eu estava fazendo musculação, né? E daí eu peguei e continuei fazendo. Daí depois que eu fiz musculação, que eu já estava na musculação, eu comecei a fazer jiu-jitsu, também influenciado pelo meu primo, que era professor da academia lá onde eu treinava de jiu-jitsu. E daí eu fiquei fazendo os dois, né? E daí foi até aí que eu caí no esporte, porque no jiu-jitsu as pessoas têm um volume maior, assim, de massa, são mais inchados e tal. E eu sempre fui desse tamanho que eu sou e eu azucrinava um pouco as pessoas que eram maiores do que eu na academia, no jiu-jitsu, e fazia menos peso na academia, né? E daí um dos caras que treinava lá com a gente, ele pegou e conhecia meu treinador. Daí de tanto eu atormentar ele, falou, você é inchadão, aí não serve pra nada, sou mais forte que você e tal, não peso nada, né? Ele pegou e me levou pro meu treinador. E daí eu conheci o powerlifting convencional, na verdade, né? Muito antes de saber do paralímpico. E daí eu peguei, quando eu vi que o supino em si, o levantamento de peso em si, era algo que eu poderia fazer e eu gostava muito, daí eu comecei a competir, né? No convencional, isso em 2008. Daí eu competi uma Copa São Paulo pela Federação International Powerlifting Federation, que é IPF, para quem conhecer powerlifting. Eu competi só no supino, né? Que já naquela época eu não fazia muito nem o agachamento nem o terra, eu usava mais do supino mesmo. E daí eu comecei a competir desde então, só que daí, quando você vai competindo, é algo muito, eu acho, instintivo dentro de você, né? Daí eu comecei a competir em 2008, 2009, e daí depois, nas redes sociais, eu conheci o paradesporto. Só que eu ainda não tinha uma visão do que era o movimento paralímpico, ou o que era... Eu via muito com a visão de coitadinho, sabe? Eu falei assim, mas putz, eu já compito no convencional, no normal, para pessoa sem deficiência. Lá no paralímpico, vai ser uma coisa assim de, coitadinho, né? Vai ser uma coisa mais fácil, digamos assim. Eu não gostava muito da ideia. Mas depois que eu vi esse movimento paralímpico, eu vi que era muito o contrário. Era aperfeiçoamento do que eu já fazia. Era um nível muito mais alto do que o powerlifting para pessoa sem deficiência. E, em compensação, você tem um retorno muito maior, né? As nossas viagens são todas custeadas e no powerlifting convencional, por não ser um esporte olímpico, o apoio era um pouco mais difícil, né? A gente arcava com todas as nossas viagens, com todos os nossos custos, né? Daí quando eu vi que eu podia fazer o que eu gostava e ainda não ia ter que pagar muito para isso, eu falei, show de bola, bom demais. Daí eu comecei a competir no Paralímpico. Daí depois que eu entrei no Paralímpico, é um caminho sem volta, é uma lição a todo momento. Você vê que tem pessoas que têm uma superação muito maior que você, que tem uma deficiência muito mais severa, muito mais feliz, muito mais motivado que você para fazer o que faz, o que gosta, né? E daí quando você vai em jogos, participa de jogos, eu lembro até hoje, meus primeiros jogos foi o Pan-Americano do México, de Guadalajara, em 2011.
os jogos é uma coisa que muda, é um divisor de águas, assim, que você vê vários esportes juntos, várias modalidades, uma só nação unida. Eu fico arrepiado, velho. Uma nação unida buscando um mesmo objetivo, um mesmo ideal. Daí você tem vontade sempre de competir e dar o melhor. E como dá o mesmo trabalho você ser o melhor, ou você fazer mais ou menos, eu sempre busco ser o melhor, dar o melhor de mim, dar o máximo, né? Fazer o máximo.